Ótimo, agora começamos. Bom, gente, então vamos lá. Hoje a gente está na semana de Lei de Faraday, na aula de tutoria de 19 de dezembro. Então, fim de semana tem a prova 4. E depois temos mais só 2 semanas de aula de fato. Então serão 4 aulas. E mais um laboratório. E no fim das contas, a provinha 5, o exame final e a prova de recuperação. Então, vejam bem. Então, tem a provinha 4 agora, vocês estão terminando de se preparar, e depois a provinha 5, com os 2 últimos conteúdos. E então, o exame final. O exame final, que vai ser realmente corrigido, todas as provas manualmente, e vai ter que ser uma correção rápida, né? Porque vocês têm que ter a nota do exame final para ter a média. Eu não sei se até 13 ou 12 de dezembro. Então o resultado vai ter que ser bem rápido para dar tempo de vocês saberem o resultado até a prova de recuperação. Bom, tem uma resolução no CONCEP que diz quanto tempo antes tem que ter a nota, se é 48 horas, se não me engano. Se for isso, vai ser 13 de dezembro. Mas eu não lembro exatamente se é 48 ou 72. Então, basicamente, estamos na reta final. E vejam que esse exame final é basicamente o conteúdo da disciplina, que vocês já estudaram, ok? Então, no fim das contas, vocês vão revisar esse conteúdo. Vocês já estudaram, já foram cobrados. E aprenderam com os erros e tudo mais. Então, obviamente, eu não sei ainda, porque a gente não elaborou as questões, mas eu acho que ele vai ter um nível de cobrança alto. Mas como vai dar para considerar todas as passagens, tem essa vantagem. E vocês já estudaram tudo isso, ok? Tá? Como fazer uma prova que você vai só revisar o conteúdo, porque você já estudou bastante. Então vamos lá, gente. Mais 4 aulas. Provinha desse fim de semana, mais as 5 e o exame final. Exame final sem conteúdo novo. Ok? Então, as médias das turmas estão tão decentes, né? A P2 e a P3 têm média maior que 5, depois das revisões. A P3 ainda está sendo revisada, na verdade, mas já está com média maior que 5. E espero que na P4 e na P5 o desempenho seja neste nível. Então, vamos lá que dá. Acho que o mínimo possível de pessoas estando na recuperação seria o melhor possível para todos nós. Né? Ok, gente. Então, agora vamos para as nossas continhas. Então, eu vou resolver hoje 3 exercícios da lista de revisão, o 7, o 8 e o 9, que teve bastante gente pedindo, principalmente o 7 e o 8, que deram muitas dúvidas. E esse exercício aqui, em especial, eu entendo plenamente as dúvidas, porque, bom, eu já vou explicar por quê. Então, sem delongas, vamos à lista de revisão, exercício número 7, da semana 9, que é a 8ª lista de revisão. Então, um fio muito longo é atravessado por uma corrente I igual a 7,48 amperes. Uma barra de metal de comprimento L igual a 0,15 metros, disposta ortogonalmente ao fio, está se movendo com velocidade constante V igual a 10,53 metros por segundo. E sua extremidade mais próxima ao fio está a uma distância D igual a 0,23 deste. Qual fêm induzida na barra? Aí aqui ele dá um monte de... Tem vários problemas, ok? Aqui, gente. Esse exercício, digamos que não foi tão feliz a formulação dele, ok? O primeiro problema, que é bem evidente, é que não fala com a unidade, né? Então, é só por isso essa questão
já seria, digamos, passível de questionamento, para não dizer nada, para não dizer anulada, né? Se não pedir unidade, teoricamente essa questão não devia ser anulada. Outra coisa é que ele fala que está se movendo com velocidade constante v, deixa eu colocar aqui preto, constante v igual a 10,53 metros por segundo. Em que direção? Para que lado? Ele não fala. Então você pode inferir que você está aqui com fio infinito, ok? Você tem essa barra que está perpendicular ao fio, que ele fala isso, mas ele não fala para onde está essa velocidade. Então, se você resolver com ela se movendo para cá ou se movendo para cá, ambas as respostas têm que ser consideradas certas. Afinal, ele não disse que ou se movendo ainda no plano do papel aqui, perpendicular ao plano da tela, digamos. Então, todas, teoricamente, são certas. Mas, na verdade, esse exercício foi tirado do livro. No livro tem essa imagem bem clara, mostrando, dizendo que a velocidade está nesta direção aqui. Então, para quem tem interesse em olhar o exercício como era para ter sido elaborado, copiado do livro, pelo menos de uma maneira correta, você vai lá na 6ª edição do Survey em inglês, foi onde eu achei, pelo menos. Lá você vai no exercício do capítulo 31, o exercício número 63. Então, esse é o exercício que tem essa figurinha aqui, que é onde se resolve esta conta. Então, lá ele dá as informações todas necessárias para a gente conseguir chegar no resultado. Então, é isso que a gente vai considerar, ok? E, no fim das contas, bate com essa resposta aqui, que é dada para esse exercício. E lá para frente, no exercício 9, a gente vai ver algo que está, digamos, se a gente usar o mesmo raciocínio desse exercício aqui para o exercício 9, o exercício 9 está errado. Então, mas vamos para nossa continha aqui por enquanto, do 7, antes de entrar no 9. Então a gente tem uma corrente que é 7,48 ampere, o comprimento da barra que é 0,15 metros, uma velocidade que é igual a 10,53 metros por segundo, e uma distância D, que a barra está do fio, de 0,23 metros. Ótimo, já não tem que fazer conversão de unidade, pelo menos o enunciado foi bonzinho nesse aspecto. Sem também muitas deduções, eu já usei isso um monte de vezes, então o campo de um fio infinito, isso é algo que vocês já devem estar familiarizados, é dado por B igual a μ0 I dividido por 2π. R, ok? A distância do fio. Mas aqui eu vou colocar a distância do fio como sendo x, ok? Então eu tenho aqui, opa, deixa eu fazer aqui embaixo, em vermelho. Aqui eu tenho o meu fio e aqui eu tenho minha barra, ok? Então a distância x aqui, então se eu tenho campo magnético, lembrando da regra da mão direita, que deve estar invertido, mas a gente tem a corrente para cá, então a gente tem aqui o campo entrando e aqui o campo saindo, ok? E à medida que a distância aumenta em função da distância até o fio, o campo vai diminuindo, ok? Diminuindo porque você vai dividindo por um x cada vez maior. Então eu vou botar essa dependência em x porque eu já sei que o campo vai ser um aqui e vai ser outro aqui, então isso tem que ser integrado. Então eu já coloco em função de x. Perfeito. Então, no fim da conta, o que ele quer saber é para essa barra aqui se movendo com uma velocidade v nessa direção, qual que vai ser
a força eletromotriz induzida nela. Ou seja, o que ele quer saber é menos dφb dt. Para isso, eu tenho que determinar primeiro quem é o meu φb. Então, vamos determinar, primeira coisa, o φb, que é o fluxo magnético, ok? Para quem ainda não lembra disso, o φb é fluxo magnético. Essa altura eu já devia saber. Então, o que temos? O B a gente tem, ok? O B é esse cara aqui. E quem é o dA? O elemento de área. Bom, a gente sabe que tem essa direção aqui, que é o comprimento L, no fim das contas, mas essa barra ela se movimenta com uma velocidade v. Então eu posso pensar que no fim das contas eu tenho toda essa área aqui e esse lado aqui, então esse aqui vai ser o L, e esse lado aqui ele é dado pela velocidade vezes o tempo, que foi o deslocamento da barra num intervalo de tempo t. E aqui, no fim das contas, eu tenho que pensar, agora, como eu estou integrando campo, e eu sei que aqui o campo não é constante, então eu tenho um campo mais forte aqui na parte inicial e um campo mais fraco aqui na parte final. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é dividir essa barra em N pedacinhos, ok? E cada pedacinho, então, eu chamo de dx, ok? Eu divido em diferenciais de x, porque eu sei que o campo varia em função de x. Então, esse meu dA, ele fica sendo igual, então, vt, que é esse lado aqui, vezes um dx, ok? Aí, como eu... Bom, vamos já colocar aqui, então, esses valores, eu já falo dos limites de integração. Então, eu tenho o meu campo, depois eu tiro o que é constante para fora, μ0i dividido por 2πx, vezes a minha área, que é vt vezes dx. Então, aqui, essa é a distância d, ok? Que é dada no enunciado. Então, eu começo integrando aqui de d e vou até esse final da barra aqui. D até d mais L. Então, assim que vai entrar o comprimento da barra. Então, agora eu tenho todos os elementos para eu calcular esse fluxo. Primeira coisa que a gente faz, a gente está fazendo essa integral, a gente tira o que é constante dentro. μ0, i, 2π, v é constante, e t é uma constante também em função de x, ok? T não depende de x, então a gente tira ela de dentro da integral dx. Então, essa aqui é μ0 i vt dividido por 2π. Isso, integral de dx sobre x de d até d mais L. A integral de 1 sobre x é o logaritmo natural de x, ok? Então, vamos seguir com o cálculo aqui. Então, φb vai ser igual, então, a parte que era constante, que já estava lá fora, que é μ0 i vt, dividido por 2π, vezes essa integral de d até d mais L. Aqui o d ficou meio ruim, mas ok. De 1 sobre x dx. Então, isso me dá μ0 i vt dividido por 2π vezes o logaritmo natural de x de d até d mais L. Então, isso é igual a μ0 i vt dividido por 2π vezes o ln, vou colocar um colchetes aqui, de d mais L, menos o logaritmo de d. Eu posso usar a propriedade de logaritmo, que um logaritmo menos o outro é a divisão
o logaritmo da divisão desses dois números. Então, isso fica ln de I VT. Desculpa a cachorrinha, gente. Ossos do ofício aqui. Então, isso fica ln, os valores de Mi0, I, V, 2π, obviamente, D e L. A gente não sabe esse T aqui. Mas ele, no fim, não vai ser tão importante para nós. Mas, basicamente, o fluxo depende do tempo, porque depende de quanto a barra andou. Ok? Então, vamos voltar lá para o que a gente estava calculando mesmo. A nossa força eletromotriz, que é menos d φb dividido por dt. Então, a gente tem agora o nosso φb, basta derivá-lo em função do tempo. O que vai ser trivial, porque basicamente eu só tenho esse t aqui e o resto que é uma grande constante. Então, a minha força eletromotriz é menos Mi0, I, V, 2π, tudo constante. Mi0, I, V dividido por 2π é constante. E também o ln de D mais L dividido por D. ln de D mais L dividido por D. Tudo isso é constante em função do tempo. Vezes o dt. dt. Derivada de t em relação a t é 1. Ok, gente? Então, ficamos com menos Mi0 I, V dividido por 2π ln de D mais L dividido por D. Agora, basta substituirmos os valores que temos aqui. Agora a gente tem todos, né? Sabe quem é Mi0, sabe quem é I, sabe quem é V, sabe quem é 2, sabe quem é π, sabe quem é D, sabe quem é L, sabe quem é D. Então, epsilon é igual a menos 4 vezes 10 na menos 7 vezes π vezes a corrente, que é 7,48, vezes a velocidade, que é 10,53, dividido por 2 vezes π, vezes o logaritmo natural de d, mas só um pouquinho que o valor do d aqui é 0,23, 0,23 mais L, L tá 0,15 dividido por 0,23, ok? Então, fazendo essa conta aqui, a gente chega no valor de 7,91 vezes 10 na menos 6 volts, que é o resultado do enunciado do exercício, ok? Então, esse exercício no slide anterior, Caterina. Sim, qual a dúvida desse slide, Caterina? Caterina? Tá. Ok, só para saber onde eu comecei. Sem problemas. Se achar mais fácil, podem usar o microfone, gente. Então é isso. Esse é todo o raciocínio desse exercício. Você tem que integrar, porque o campo não é o mesmo, não é constante, né, em todos, então a gente não pode ficar usando aquela nossa BA cosseno θ, porque não vale, porque o B não é homogêneo, não é constante em todos os pontos do espaço. Então a gente tem que levar em conta a contribuição do campo em cada ponto da barra, por isso que a gente integra e o campo varia com a distância desta maneira aqui.
Mas o que importa mesmo, no fim das contas, é que essa barra tem uma velocidade nessa direção que causa uma dependência com o tempo na área varrida pela barra. E tendo essa dependência com o tempo, a gente vai ter uma derivada do fluxo magnético que é diferente de zero. Se a derivada do fluxo magnético é diferente de zero, a gente vai ter uma força eletromagnética induzida. Ok? Então podemos ir para o próximo exercício. Só me deem um minutinho aqui, gente. Bom, vamos então para o exercício 8 da lista de revisão. Desculpem a pausa, gente. Uma barra de metal de comprimento L igual a 0,6 metros, massa M igual a 2,5 kg e resistência R igual a 300 ohms, é colocada em trilhos de metal inclinado com ângulo θ igual a 30 graus, em relação à horizontal, como mostrado na figura abaixo. Aí tem a figura aqui do sistema, então basicamente essa barra que pode descer aqui. Há um campo magnético uniforme na direção do solo, de intensidade B igual a 80 Tesla. A barra é solta do repouso e começa a deslizar ao longo do trilho. Letra A. Qual a velocidade terminal da barra? Considere a aceleração da gravidade sendo g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E dê a resposta em metros por segundo. E só tem letra A, ok. É isso mesmo. Aqui é por conta, acho, da limitação do jeito que é formulada a questão no Moodle, né? Que acho que copiaram do que é feito na prova, que tem várias alternativas, e deixaram essa aqui só com A. Mas tudo bem. Como vamos resolver esse exercício? Primeiro vamos anotar os dados aqui no canto. Então a gente tem o nosso L, que é igual a 0,6 metros, a massa, que é igual a 2,5 quilogramas, a resistência, que é igual a 300 ohms, o θ, que é igual a 30 graus, e o campo magnético é igual a 80 Tesla, e a gravidade, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então temos todos os nossos dados aqui. O que a gente tem que entender nesse problema é que vão ter duas forças agindo, ok? Então a gente vai ter uma força magnética e uma força gravitacional. A gravitacional, então, é nesta direção, que a gente já sabe resolver plano inclinado lá de fenômenos mecânicos. Você vai ter, então, uma projeção nesse eixo e uma projeção nesse eixo. Então, aqui já tem uma contribuição da força gravitacional e tem outra devido ao campo. Então, qual vai ser a força magnética nesse caso? Então, a gente, lembrando lá, a gente tem que a força magnética é igual a IL vetor B. Então, a gente tem a corrente aqui, a gente tem nosso L aqui, e a gente vai ter, então, o produto vetorial de L vetor B vezes a corrente. Isso vai nos dar a nossa força magnética, FB. Ok? Quando a gente tem um campo paralelo, então aqui, esse agora tem que ser, quem não sei quem é esse I, ok? Não sei qual é a corrente. Mas eu sei que quando eu tenho um campo paralelo à velocidade, o que eu tenho é que o I, então isso aqui, deixa eu só botar 2 pontos direitinho aqui que ficou ruim. Isso aqui vai dar um I igual a BLV dividido por R. Mas aqui a gente tem esse ângulo φ entre o campo
e a velocidade da barra. Então, para trigonometria, você vai ver que esse φ está aqui, ok? Então, este aqui é o mesmo que este, então esse é o ângulo entre o campo e a velocidade. Okay? Opa, esse aqui não. A gente tem um campo descendo aqui, a gente vai ter o φ. Aí, assim, a gente determina a corrente, ela vai ser só, então, esse BLV dividido por R vezes o cosseno de φ, ok? Então, é só voltar lá na parte de como se calcula a força magnética sobre um condutor finito, você vai obter, você vai lá e lembrar disso. Eu só coloco isso, se for paralelo é assim, aí a gente multiplica então pelo cosseno. Opa, deixa eu ver. Beatriz, professor não daria negativo. O que que daria negativo? Aqui você diz a corrente? Do exercício anterior. Bom, depois, no final da aula, eu posso voltar no exercício anterior. Mas aqui é bom a gente já. Que ele pergunta que a velocidade terminal, né? Eu estava achando que você estava falando deste caso aqui. Mas aqui a força magnética ela vai ser nesse sentido, e essa componente da gravitacional a gente já sabe que é para baixo. Velocidade terminal então uma tem que ser oposta à outra aqui, porque senão você só ia acelerar, não ia ter velocidade terminal. Né? Então, ok, temos esse I, podemos substituir aqui na nossa força magnética, e esse termo aqui, L vetor B, ele vai dar como sendo LB cosseno de φ também. Então aqui a gente não acaba se livrando desses cossenos, a gente tem que carregar esses cossenos. Então, FB, aqui como Olá, pessoal. Problemas técnicos aqui, ok, gente? Vocês estão me escutando? Tá tudo ok? Eu acho que a minha câmera não volta. Tudo bem.
Eu vou voltar aqui a compartilhar minha tela. Em que momento que eu tinha parado? Foi nessa linha aqui mesmo do FB? Ou foi antes disso? Tá, então eu vou começar. Ok, nessa passagem da corrente aqui. Tá. Parei no I. Deixa eu. Eu vou explicar para vocês aqui que apagar, que acho que não vai. Não sei se vai funcionar. Deixa eu ver se vai funcionar apagar. Não, ele não vai deixar eu apagar. Mas vamos lá. Então aqui a gente tem a corrente, a gente sabe que para um campo paralelo a velocidade dos condutores, no caso elétron, né? A gente tem essa fórmula para corrente. E se a gente tem então agora um ângulo φ entre o nosso campo magnético e a velocidade, então a gente vai ter esse cosseno φ aqui, ok? Então basicamente agora a gente não está no caso que os dois são paralelos, então a gente precisa levar em conta a projeção, ok? E a força magnética, então, a gente tem agora o I, o L vetor B ele vai ser LB cosseno φ, a gente tem que carregar o φ, porque afinal esse ângulo é finito. E, então, substituímos aqui o I, que é BLV dividido por R cosseno de φ, vezes LB cosseno de φ, que é esse segundo termo aqui. Aí, juntando essas equações, a gente fica com... A gente tem, então, o B aqui e aqui, o L aqui e aqui, cosseno φ aqui e aqui. Então, fica B ao quadrado, L ao quadrado, cosseno φ ao quadrado. E temos o V sozinho, o R sozinho, então, vezes V, tudo dividido por R. Então, é assim que a gente chega no valor da nossa força magnética. Agora, o que o exercício está perguntando para a gente é qual é a velocidade terminal, ok? Então, a velocidade terminal ela vai acontecer quando a velocidade é constante, ou seja, você não tem uma velocidade aumentando mais. Então, isso significa que a aceleração tem que ser igual a zero. E para a aceleração ser igual a zero, então o somatório das forças agindo na partícula, ou no corpo, ou na barra, como esse caso aqui, tem que ser igual a zero. A gente sabe que a gente tem essa força magnética aqui. E tem também uma força gravitacional que está agindo nessa barra. Okay? Aqui eu nem fiz análise de direções, porque uma vai ser contrária à outra, obviamente, senão o problema nem fazia sentido. Então, o que tem que acontecer? A força gravitacional tem que ser igual à força magnética, para a gente ter a velocidade terminal. E qual que vai ser a nossa força gravitacional? Então, como eu estava falando para vocês, agora eu só vou exagerar o vetor aqui para ficar mais fácil fazer a projeção. Então, a gente tem lá plano inclinado, né? Então, isso aqui é bem explorado em fenômenos mecânicos, né? Então, aqui a gente tem a nossa componente nesta direção aqui e nesta direção aqui. A que vai nos importar é essa aqui, que seria o eixo X desse sistema de coordenadas meio torto, ok? A gente tem eu não vou conseguir fazer aqui na coisa. Então a gente tem basicamente um XY aqui meio entortadinho. Então, eu só estou preocupado com as magnitudes, não estou preocupado com direção. Então a força gravitacional vai ser, então, na direção de interesse aqui, que é o que a barra se desloca, vai ser mg vezes o seno de φ, ok? E isso vai ter que ser igual, então, à nossa força magnética, que a gente já determinou, que é B ao quadrado, L ao quadrado, V cosseno ao quadrado de φ,
dividido por R. Então, daqui a gente pode isolar este V. Travou de novo? Voltou. Ah, tá, ok. Desculpa, gente. Eu acho que ele está reclamando aqui de memória, só um pouquinho. Que eu tô achando que eu vou ter que fechar alguma coisa. Deixa eu fechar meu navegador. Ah, não, se fechar o navegador vai fechar tudo. Só um pouquinho. Ele tá. Ah, tinha o Microsoft Teams aberto. Esse cara destrói a performance computacional. Acho que agora não devemos ter mais incômodos. Se travar, me avisem, pessoal. Ok. Então, vamos lá. Então, aqui a gente isola o V. Então, basicamente, vamos passar tudo para o lado da direita aqui. Então, o R passando para cá, fica R, MG, seno de φ. Aí isso tudo... Opa, o M tem 3 pernas, não 2. Dividido por B ao quadrado, L ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Cosseno ao quadrado de φ. Teta já sai sozinho, né? Isso é igual a V. Então, agora eu tenho o R, eu tenho o M, já tenho G, eu tenho seno de φ, eu tenho B, tenho L, tenho... Bom, basta eu substituir estes valores todos. Então, a gente vai ficar com 300 vezes a massa, vezes a gravidade, vezes o seno de 30, é o valor do φ, dividido pelo campo magnético ao quadrado, vezes 0,6, que é o nosso L ao quadrado, vezes o cosseno de 30 ao quadrado. Substituindo isso tudo, a gente fica com 2,127 Professor, por segundo. Sim? eu acho que tá muito ruim, tá muito lento. Aí a gente escuta bem, mas na hora que você escreve, a gente não vê nada. A gente vê depois de muito tempo. Tá, só um pouquinho, então deixa eu tentar liberar recurso aqui e ver o que tá matando meu computador. Desculpem, gente. Entendi. É o meu Google Drive. Tentar parar ele aqui. Vamos ver como ficamos. Agora eu acho que vai. Bom, então deixa eu voltar um pouco essa explicação, pessoal. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou desenhar alguma coisa. Vocês me dizem se tá indo em tempo real ou tá lento. Tá lento ainda, gente? Ok, mas deixa eu ligar meus ventiladores extra aqui em todo caso. Tá lento ainda, Lucas? Deixa eu fazer mais um teste aqui. Tô desenhando agora TEST. Ok? Como é que ficou, gente? Lento? Então eu vou ter que... Só um momento aqui. Tentar reiniciar o PowerPoint também. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo. Desculpem, gente. É realmente incomum acontecer isso, mas hoje foi o dia. Ok, agora o meu uso de recursos está sob controle. Só o Google Meet que está realmente usando.
Só voltar a compartilhar a tela. Ok. Esperar a tela aparecer para vocês e a gente vê como é que fica. Então, vamos ver. TST. Tá funcionando agora, gente? Beleza. Perfeito, gente. Então vamos lá. Agora vamos apagar esses caras aqui no borrão mesmo aqui no. Então, o que a gente tem é o seguinte, igualando então a força gravitacional à nossa força magnética. Obviamente que elas vão ter que estar opostas aqui, e eu só estou pegando o módulo, que é só o que importa no fim das contas. Aqui ele só quer saber o valor da velocidade terminal. E obviamente ela está deslizando para baixo aqui, então a gente não precisa se preocupar com a análise de sentidos dos vetores. Então, eu peguei o meu MG seno φ, que é a minha força gravitacional, só essa componentezinha dela aqui, e igualei a minha força magnética, que era o que eu já tinha calculado antes. Aí eu isolo o V, então basicamente eu passo R, multiplicando aqui em cima, e os outros todos termos dividindo, e fico com V. Aqui eu já substituí os números. Então fica a resistência, vezes a massa, vezes a gravidade, vezes o seno de 30, dividido pelo campo magnético ao quadrado, vezes o comprimento da barra ao quadrado, vezes cosseno de 30 ao quadrado. Isso, então, colocando na calculadora essa expressão aqui, a gente vai ficar com 2,127 metros por segundo, ok? Que, voltando lá no nosso enunciado, é 2,127, ok? A gente arredondando aqui. Então, ótimo. É a resposta do enunciado. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui, os truques desse exercício, é que a gente não pode mais dizer que o φ é zero, a gente tem que levar em conta, então, essa componente que tem diferença não são paralelas ao campo magnético, então a gente carrega sempre esses φs com o cosseno no nosso campo magnético. E aqui você tem que ir lá lembrar do plano inclinado, como é que você faz essas projeçõezinhas das componentes da força gravitacional, que você vai obter, então, também carregando o ângulo, nesse caso. E você iguala, então, a força gravitacional à magnética, que é quando a sua aceleração vai ser zero, ok? Então, esse é o... Então, para velocidade terminal, a gente tem a velocidade igual a constante, a aceleração igual a zero, então o somatório das forças tem que ser zero. Para o somatório das forças ser zero, a gente tem que ter que a força gravitacional é igual à força magnética, ok? Giovana, professor, você acha que o nível desses exercícios estão condizentes em relação com o nível da prova? Sim, o povo tem se atentado um pouco mais ao nível da lista, ok? Eu vi um exercício difícil, mas pelo que eu entendi, eles mandaram o professor revisá-la, que era alguma coisa meio bem fora do esperado, assim, que eu achei, até tentei achar um exemplo parecido no livro, não achei, mas pelo que eu vi, eles mandaram o professor reformular a questão, ok? Então estão tomando um certo cuidado, sim. Esse tipo de problema em específico, com circuito e barra, com a barra com uma velocidade, é importante vocês estudarem, ok? Cabo coaxial também é algo que certamente pode ser cobrado. Ou cabo mesmo normal, calcular o campo dentro, fora, cabos com densidade de corrente não uniforme, ou uniforme também. Esse tipo de problema é quase certo, vai cair alguma coisa dessa para vocês. Não tem muito como fugir. Se vocês olharem a variação de problemas para esses capítulos do Serway, não é tão grande. Então você pode fazer uma amostragem que você já englobe a maioria dos tipos de problemas, ok? Começa a ficar... Porque se foge um pouquinho desse básico,
já fica extremamente complicado e não dá para cobrar, pelo menos no nível de graduação. Perfeito. Então, determinada velocidade terminal. Essa questão de velocidade terminal também, quando você está em queda livre, por exemplo, você tem um momento que se você chega a uma velocidade terminal, você não acelera mais. Você para de acelerar, apesar da gravidade estar agindo. Você vai ter uma força de atrito com o ar, né? Então você tem uma resistência ao seu movimento devido ao ar. E esse atrito depende da velocidade ao quadrado. Então tem uma hora que essa força de atrito com o ar se iguala à gravidade, você para de aumentar a sua velocidade. Aí você começa a cair com uma velocidade constante, que não é baixa, obviamente, você morre, né? Mas pelo menos se abriu o paraquedas, tudo ok. Daí. Então, ok. Vamos ao lista de revisão, exercício número 8. Então são 4 exercícios da lista de revisão que eu vou resolver. Eu falei que eram 3, mas na verdade são 4. Meu cooler aqui tá dando problema, eu tenho que desligar. Tomara que não deixe ligar o computador de novo. Qualquer coisa me avisem, gente. Então vamos lá. Tem alguém querendo falar alguma coisa, gente? Rodrigo? Professor, acho que esse é o exercício 9. Isso é o 9? Eu botei 8? Deixa eu ver aqui. Sim. Um pouquinho. É isso. Verdade, é o 9. E eu queria também perguntar, já que você abriu a resposta, se a gente escreve as respostas assim, com muitas casas, ou sendo aquelas com 2 casas apenas? Tem a tolerância de 5% no valor, né? Então, se você está lá na terceira casa decimal, por exemplo, isso aqui está dentro do seu 5%, né? Na verdade, se for pensar 5%, você multiplica o valor por 0,05. Essa é a tolerância para mais ou para menos, né? Então não precisa muita casa decimal, não. Não tem necessidade. Pode ser... É que assim, o Moodle vai colocar um horror de casa decimal, né? Porque é uma formulinha e ele é meio burro nesse aspecto. Ele não trunca aqui para o número de casas decimais. Ou pelo menos quem está colocando as provas no Moodle não sabe como fazer isso. Eu não sei, obviamente. Então não sou eu que coloco as provas no Moodle. Então aqui, por exemplo, 4,17 estaria ok. Porque você estaria errando por 0,0047. Então é um erro bem pequeno. Então pense em, assim, casa decimal, melhor pensar sempre no número de algarismos significativos, né? Você tendo 3 ou 4 algarismos significativos, costuma ser ok. Então não precisa se estressar de botar um número extremamente grande de número de algarismos significativos. Então, peraí que se perdeu aqui. Vamos a esse exercício 9. Ok, não 8. Desculpa que eu esqueci de mudar o anunciado. Então vamos lá. Considere uma espira retangular de lados A igual a 0,16 metros, B igual a 0,19 metros, a uma distância R igual a 0,02 metros, de um fio que passa uma corrente I igual a 5 amperes, constante no tempo, como mostrado na figura. Então, um condutor infinito causando um campo numa espira. Muito parecido com aquele problema anterior, que era isso, só causando um campo, causando uma força eletromotriz induzida em uma barra. Então a espira se movimenta no tempo t igual a 0 com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ótimo. Letra A. Calcule o fluxo magnético do campo no fio na espira. Calcule o fluxo magnético do campo do fio na espira em t igual a 0. Então, qual o fluxo causado pelo fio, fluxo magnético causado pelo fio na espira em t igual a 0? A B calcule a força eletromotriz induzida na espira em t igual a 0. E a letra C, considere agora que a espira está se deslocando com a mesma velocidade na mesma direção da corrente. Qual é a força eletromotriz induzida na espira? Dê sua resposta em volts.
Então, aqui o movimento está para cá, e na C ele pergunta o movimento para cá. Depois a gente entra nesses detalhes da C. Vamos resolvendo as outras por enquanto. Então a gente tem que o A, que é o lado, esse aqui da barra, esse é igual a 0,16 metros. O B é igual a 0,19 metros. O R igual a 0,02 metros. A corrente no fio é igual a 5 amperes e a velocidade é igual a 5 metros por segundo. Qual é o fluxo magnético? É o que ele pergunta na primeira alternativa. Então, qual é o nosso φB? É igual a integral de B vezes dA. Ok. Então, agora como é que nós resolvemos isso? Deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera agora, que ficou desligada esse tempo todo. Aí, agora abriu. Então, o B é o nosso B do fio infinito. Então, é o mesmo carinha que a gente já estava usando na questão número 7. Então, é isso aqui. Eu já vou colocar também dependência em X pelos mesmos argumentos que eu usei no exercício número 7. E o nosso dA vai ser igual a quem? Então, aqui eu posso pegar esse B. Ele vai ser sempre o mesmo, ok? Então, a gente não se preocupa como naquele outro caso. Então, a gente fica com B vezes agora o meu dx. Então, o meu dx é que eu estou dividindo essa barra em um monte de pedacinhos aqui. Então, a nossa preocupação com o deslocamento e a varredura maior de área, ela não entra exatamente nesse momento, mas depois a gente vai levar isso em conta para a alternativa B, ok? Então, agora fica assim. Já dá para resolver o exercício sem complicar com dependência temporal. Então, isso é a integral de μ0 i dividido por 2π x vezes o meu B vezes o dx. Ok? Então, isso aqui dá μ0 i dividido por 2π. Esta integral. O B também é constante, então já vou tocar o B aqui para fora. Isso é a integral de dx sobre x. E quais são os limites de integração? Então, vai ser desde a distância R até o R mais A. Ok? Então, R até o R mais A. Eu integro daqui até aqui. Então, esse é R e esse aqui é R mais A. Ótimo. Então, integral dá um resultado muito parecido com o que a gente já viu no exercício número 7. Esse aqui, 2π vezes o ln de R mais A dividido por R. Então, lá era D em vez de R, mas basicamente o mesmo resultado. Então, agora basta eu substituir os valores que eu tenho então, 4 vezes 10 na menos 7π, vezes a corrente, que é 5, vezes o meu B, que é 0,19, dividido por 2π, vezes o ln de 0,02 mais 0,16, dividido pelo R, que é 0,02. Isso tudo dá igual a um fluxo magnético 4,175 vezes 10 a menos 7 Tesla. Opa, aqui acho que não vai caber. Tesla vezes metro quadrado, ok? Tesla dividido por metro quadrado, desculpa. Que é 4,17 dentro do valor aqui do nosso enunciado, 17,5. Basicamente, eu arredondando, vai dar 17,5.
que eu usei 4 algarismos significativos, né, ou 3 casas decimais, que em geral costuma ser o suficiente para evitar qualquer erro de arredondamento. Ótimo. Agora vamos para B. A B, ele quer saber qual a força eletromotriz induzida na espira. A força eletromotriz, ela é menos a derivada temporal do fluxo magnético. Perfeito. Então a gente já determinou o φB na alternativa anterior. Vamos substituí-lo aqui. Então já vou tirar o que é constante para fora, que é do φB, então, que é o μ0IB dividido por 2π. Isso tudo constante. Eu vou colocar, então, a derivada temporal no ln de aqui, R mais A dividido por R. Esse cara eu vou reescrever como 1 mais A sobre R, ok? Que é basicamente eu dividi as duas e separei. Fica um pouquinho mais fácil para fazer a derivada, ok? Não tem que estar usando a regra do quociente. Então, eu tenho que derivar isso aqui, mas, professor, o que depende do tempo aqui? Então, agora o que vai depender do tempo é este R. Porque a gente tem esse R inicial, mas a gente tem uma velocidade V para cá, ok? Então, basicamente, esse início aqui vai se deslocar a velocidade V. Então, eu tenho que derivar em relação ao tempo este meu R. Então, como fazemos isso? Vamos lá. A nossa FEM, força eletromotriz, que é igual a menos μ0 e B dividido por 2π. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nenhum termo. Não. Então, a derivada do ln é 1 sobre x. Só que eu tenho que lembrar que esse cara aqui também é igual, só para que eu uso as duas formas para facilitar um pouco a vida. Esse aqui é A mais R dividido por R, que era como estava escrito antes. Ou é 1 mais A dividido por R. Então, 1 sobre x vai ser isso aqui na menos 1. Então, vai ser A mais R, R dividido por A mais R, ok? Vezes agora a derivada do que está aqui dentro. O 1 dá zero, porque é constante. Então, fico com a derivada de A dividido por R. Então, isso dá menos μ0i B dividido por 2π vezes A mais R dividido por R. Agora a derivada de esse A é constante, então eu tiro ele daqui. Derivada de R na menos 1 é menos 2R na menos 2. Só deixa eu ver se é isto aqui, que se eu não estou colocando nenhum fator a mais. Eu acho que eu apliquei a regra do quociente aqui na minha solução, mas a regra do quociente com uma constante não faz muito sentido, né? Mas tudo bem. Vamos fazer via regra do quociente, porque dá uma pequena diferença. Na verdade, eu acho que eu preciso fazer a regra do quociente desse jeito, senão fica meio chato. O que é a regra do quociente? Então, é a derivada do primeiro, então seria o dA dt, vezes o segundo. Isso menos o primeiro, A, vezes a derivada do denominador. Numerador, denominador. Estou falando primeiro, segundo, mas é... Então, dr dt. Isso aqui dividido pelo denominador ao quadrado. Então, esse cara aqui dá zero, é óbvio, porque isso aqui é constante. Então, por isso que eu estou dizendo que não faz muito sentido eu fazer regra do quociente constante, mas no fim das contas me dá este carinha aqui que é útil, porque ele é igual a V. Acho que deve ter outro jeito de fazer mais simples, mas eu sei lá porque na hora eu fiz assim.
Então, vamos carregando nossos termos aqui, que é menos μ0 e b dividido por 2π, isso vezes a mais r, r. Então, aqui fica menos AV dividido por r ao quadrado. Este r ao quadrado aqui eu já posso cancelar com este r aqui. Este negativo com negativo dá positivo, então eu vou ficar com μ0 e p dividido por 2π vezes a mais r, isso tudo vezes r, e a v. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma bobagem aqui na minha dedução. Não, é isso mesmo. Então aqui a gente chegou no valor da força eletromotriz, ok? Então só considerando que dr dt é a velocidade, ok? Que é a taxa de variação da posição. Eu acho que tem jeito mais fácil de demonstrar isso, mas eu fiz a regra do quociente que foi conveniente no momento que eu fiz. Então isso substituindo os valores, μ0 menos a corrente, que é 5, vezes 0,19, vezes o A, que é 0,16, vezes a velocidade, que é 5. Isto tudo dividido, então, por 2 vezes π, vezes A, que é 0,16, mais o R, que é 0,02, isso tudo vezes o R, que é 0,02. Ok, então isso dá um valor de 4,22 vezes 10 na menos 5 volts. Vamos voltar para o enunciado. 4,22222. Que eu achei 4,22. Ok, então estamos... aqui ele não está aparecendo expoente, ok, gente, mas é vezes 10 na menos 5, ok. Se muda é um pouquinho chato nesse aspecto. Que tem que ir lá para o fim do número para ele mostrar, porque eu não sei porque aparece esse caminhão de casa decimal aí. Perfeito, então chegamos no valor. Caterina não entendeu como R se transformou em V. Então aqui ó, eu apliquei a regra do quociente para essa derivada aqui. Na verdade, estou fazendo a regra da cadeia. Okay? Primeiro eu derivei o ln, que é 1 sobre x. Então esse 1 sobre x é igual a isso aqui. Ok? E aqui eu apliquei a regra do quociente, esse dá zero e esse aqui fica o A vezes dr dt. Dr dt é a derivada da posição, que é a velocidade, da taxa de variação da posição. Isso porque quem varia aqui é o R. Então, o R em t igual a zero, ele está aqui. Ok, isso aqui em t igual a zero. Agora, sei lá, em t igual a x segundos, vamos colocar t1 segundos, o R vai estar aqui, porque a minha espira vai ter andado para cá. Ok? Então, a espira está com essa velocidade para cá. Então, esse R, que é a distância da espira até o meu fio, varia com o tempo. Então, ela é o meu x de t, digamos, se eu definir que esse é o x. O enunciado da R, a gente carrega o R. Então, esse R é um R de t. E esse R de t, ele é igual ao R inicial mais VT, né? Se eu derivar esse R em relação ao tempo, eu fico com V. Ok? Perfeito. Ótimo. Então vamos para a letra C. Então, na letra C ele diz, se agora a velocidade for nessa direção, qual que é a força eletromagnética induzida? Ele dá uma resposta que é zero, que está errada. Por quê? A gente fez o exercício 7 para barra. E, na verdade, é só uma geometria diferente desse exercício. Então, no fim das contas, quando eu tenho essa velocidade para cá,
não é zero essa minha força eletromagnética induzida. Porque eu ainda tenho uma dependência temporal, agora eu vou ter nessa área varrida, que não vai ser só B, vai ser B mais VT. Antes na barra eu não tinha espessura, então a minha área varrida aqui era só VT. Agora eu tenho esse B mais um VT, que basicamente a minha espira que estava aqui no momento inicial, então deixa eu fazer aqui um fio, aqui expira no momento inicial, num momento posterior, a espira vai estar aqui, por exemplo. Então, a área, no fim das contas, varrida pela espira, que eu tenho que contar o fluxo magnético de toda essa área, aqui. Então, esse ponto daqui, deixa eu fazer de novo, ficou meio bizarro isso aqui. Então, essa distância percorrida daqui até aqui pela espira, essa é igual a VT. E este aqui é o meu B. Então, esse lado todo aqui, ele é o B mais VT, ok? Assim como a gente fez para a barra, só que a barra só não tinha esse termo aqui porque ela não tinha uma espessura finita. Então, o gabarito nos diz o seguinte, epsilon igual a zero. Mas se eu usar exatamente o mesmo raciocínio que eu usei para a barra e bateu com o gabarito, não vai dar zero, não. Vamos fazer, então, o que deveria ser feito corretamente, que é o φB vai ser igual, então, a integral de B dA, que é o que a gente já vinha discutindo. O φB, a gente já sabe que é o do fio, então é m0i dividido por 2π. Aqui embaixo eu coloco o meu x, que vai estar dentro da integral. Então coloco aqui 1 sobre x ou 1 sobre r. Ok? Eu vou deixar x porque eu resolvi assim, se eu trocar a notação agora vai dar confusão. E qual vai ser a nossa área? Então a gente tem esse lado aqui, que é o B mais VT, e eu tenho que integrar, então, ao longo desta direção aqui, obviamente porque eu tenho campos diferentes em cada ponto nessa direção. Então, o mesmo procedimento que eu fiz antes para a barra. Exatamente a mesma coisa, a única diferença é que agora eu tenho um B mais VT, em vez de só VT. Isso, então, tirando mais o que sobrou constante ali dentro, a gente fica com m0i B mais VT, pelo mesmo argumento que eu fiz lá no exercício da barra. Eu não tenho dependência em T, eu só tenho dependência em X aqui, eu estou integrando em X, então o T sai de dentro do integral. E aí eu integro aqui de R até R mais A. Ok? Eu integrei aqui desse R até o R mais A. O dx sobre X. Então, φB é igual a m0i B mais VT dividido por 2π ln de R mais A dividido por R. Ótimo. Então, o que eu tenho que calcular é a força eletromotriz, que é menos a derivada do meu φB dt. Então, isso é menos d dt. Agora eu vou escrever aqui a minha... Opa, Giovana, explicar de novo. Explicar todo esse procedimento aqui. Então, lembra da barra? A barra, só vou colocar do outro lado aqui, por questão de simetria, para não ter que desenhar de novo. Então, a barra estava aqui e tinha uma velocidade nessa direção, ok? E o que você fazia? Você dizia, bom, mas aqui, depois de um tempo t, a barra vai ter chego aqui. Perfeito? Então, eu tenho que levar em conta o fluxo magnético sobre toda essa área aqui, que a barra se movimentou. Então, basicamente isto aqui tudo. Só que a barra, naquele problema, a espessura dela era descartada.
não tinha espessura finita. Então eu dizia que isso aqui é basicamente só o quanto a barra se movimentou, que é a velocidade vezes o tempo. Ponto. Isso lá de fenômenos mecânicos, ok? Então, agora o que eu fiz é a mesma coisa que com a espira. Só que a espira eu tenho esse B, que é a espessura da espira, ok? Então no fim é a mesma coisa, só que eu acabo com esse B a mais aqui na equação, por conta dessa espira ter uma espessura. Bom, você entendeu, então vou seguir o raciocínio aqui. Então agora a gente tem que calcular o fluxo magnético. Quer dizer, a gente já calculou o fluxo magnético, tem que calcular a derivada temporal dele para a gente obter a força eletromotriz induzida. Então vamos lá. E qual que é o nosso fluxo O nosso fluxo magnético é μ0 I P mais VT dividido por 2π ln de R mais A dividido por A, ok? Para ficar bem explícito essa parte da derivada aqui, eu vou fazer um passinho a mais aqui, eu vou dizer que isso aqui, μ0 I P dividido por 2π. Vou separar então essa fração em duas, eu vou ficar com μ0 I VT. Fiz a distributiva aqui, ok, gente? Dividido por 2π. Isso vezes o ln de R mais A dividido por A. R mais A dividido por A. Não, é R mais A dividido por R. Desculpa, gente. Eu vi que estava algo estranho. R mais A dividido por R. Ok. Então, agora temos a nossa... agora vamos derivar. Então, eu fiz essa separação aqui só para ficar bem claro que esse termo aqui, a derivada vai dar zero, porque ele é constante, não tem dependência em tempo. E esse aqui tem dependência em tempo só desse t. Então isso aqui tudo é uma constante, assim como isso aqui tudo é uma constante em função do tempo. Mas professor, na letra anterior você fez derivada em relação a R, por que que agora eu não estou fazendo? Porque agora o R não depende do tempo, ok? Agora a nossa velocidade está para cá. Então esse R, ele vai ser sempre constante, ok? Então R é constante porque eu só estou movendo para cá. Antes eu estava movendo para a direita. Aí o meu R ia ir aumentando em função do tempo. Agora aqui não, o R sempre vai ficar aqui, ok? Então a gente sempre vai ter uma distância R. Então não interessa onde a minha espira vai estar, aqui vai ser R e até o infinito, ok? Então isso aqui também é constante, eu não tenho que derivar o R. Agora só vai me sobrar essa derivada temporal aqui. Então, o meu epsilon fica igual a menos, vamos pegar toda essa parte constante, μ0 e V o dividido por 2π. Derivada do t em relação a t é 1, ok? Então só sobra o ln de R mais A dividido por R. Só deixa eu ver se eu não esqueci nenhum termino nem nada aqui, só para não... Não, ok, tá tudo certo. Agora, então, eu tenho todos esses valores. Então, basta eu substituir, isso dá menos 4 vezes 10 a menos 7, vezes 5, que é a corrente, vezes 5, que é a velocidade, dividido por 2 vezes π, o ln de 0,02 mais 0,16, dividido por 0,02. Eu copiei com o A aqui embaixo. Então, o valor disso vai dar o quê? Agora eu vou ter que fazer aqui na mão, porque eu vi que eu troquei o A no denominador na minha solução, então estará errado. Então, 4 vezes π, é mais fácil colocar 4 vezes 10 a menos 7 vezes π, ok? Isso vezes 5 vezes 5, tudo dividido por 2 vezes π. Podia simplificar esse π e o 2 com 4, mas nessa altura não faz muita diferença. Então, logaritmo natural de 0,02 mais 0,02
16 dividido por 0,02. Isso nos dá um resultado que é epsilon igual a menos, a gente tem esse sinal menos aqui, 1,099 vezes 10 na menos 5 volts. Então, tem uma FEM induzida. Deixa eu ver, Giovana. Por que o LN depende do tempo se R não depende nem A? O LN não depende do tempo. O LN eu considerei uma constante. A única coisa que depende do tempo aqui é esse T. Então eu vou botar em vermelho aqui. Só tinha esse T aqui. Ó. Esse não depende do tempo, mas ele é constante, ok? Que está multiplicando esse termo aqui. Então é como se eu tivesse considerado tudo isso aqui, ó. Isso aqui tudo fora o T é uma constante. E eu derivei o T em relação a T, que é 1, ok? Então, é a grande constante que está dentro do vermelho aqui. São todos termos que não têm dependência em T. Por isso que, no fim das contas, eu mato esse B e fico só com isso aqui. Que, no fim, eu acho que é exatamente a expressão que a gente achou na 7. Eu não voltei para conferir, mas é isso. Então, a gente tem menos 1,099 vezes 10 a menos 5 volts. Então, vamos voltar lá para o enunciado. A gente tem algo na mesma ordem que a gente tinha aqui, que era 10 a menos 5 volts também. Então, na verdade, esse cara aqui não é zero. Perfeito. Mas se você quer acertar a questão no Moodle, coloca zero na C, ok? Eu já desisti de reportar esses erros aí para coordenação. É só perda de tempo. E é isso mesmo, Vinícius. Coloca zero, que vai dar certo. Mas eu queria que vocês soubessem que zero está errado. Pelo menos você sabe. Perfeito. 5h23. Dá tempo da gente fazer alguns exercícios do livro ainda. Mas coloquem zero lá na C para garantir a nota. Como eu falei para vocês, gente, eu vou arredondar a nota, ok? Porque eu sei que essa lista tem vários problemas. Então eu já, quando for fechar as médias, eu vou pegar as notas das provas e tudo mais do Moodle. E se você precisar de alguns pontinhos para trocar de conceito, eu já vou dar. Eu acho que é justo, porque as listas estão com vários problemas. Então vamos voltar no item B aqui que a Caterina nos pediu. Esse aqui é o B. Ok. Qual que é a sua dúvida aqui no B, Caterina? Ah, ok. Perfeito. Ótimo. Então, Caterina só queria confirmar. Vamos então a outro exercíciozinho de barra, ok? Esse até é um pouco mais complicado, mas no fim das contas não tem muito mistério ele não. É o exercício 50 do Serway, capítulo 31. Ele diz o seguinte: um bastão condutor de comprimento L igual a 35 centímetros é livre para se mover entre duas barras paralelas condutoras, como mostrado na figura. Dois resistores R1 igual a 2,0 ohm e R2 igual a 5,00 ohm são conectados pelas extremidades das barras, formando um circuito. Um campo magnético constante B igual a 2,50 tesla entrando na página. Um agente externo puxa o bastão para a esquerda com uma velocidade constante V, 8,00 metros por segundo. Encontra as correntes em ambos resistores, para qual, e a letra B, qual a potência entregue no circuito, e a letra C, a magnitude da força aplicada pelo agente externo para mover o bastão com velocidade constante. Então vamos lá. A letra A, ele quer saber a corrente nos dois resistores.
Vamos ter os nossos dados aqui anotados no cantinho, como de costume, ok? Sempre bom. Então era 35 centímetros, 35 centímetros não existe. 35 vezes mais ou menos 2 metros. Não vamos errar a unidade, gente. Isso aqui dá 2,00 ohms. R2 igual a 5,00 ohms. O campo magnético B igual a 2,50 Tesla. E a velocidade V igual a 8,00 metros por segundo. Então, temos aqui os dados necessários para a gente resolver o exercício. Então, como é que a gente vai calcular essas correntes na letra A? A gente tem que saber qual a força eletromagnética induzida que vai funcionar, força eletromotriz, desculpa, induzida que vai nos gerar corrente aqui nesse circuito. Então, o fluxo magnético, aqui a gente tem basicamente duas espiras, ok? Então, a gente tem a espira da esquerda e a espira da direita. O fluxo induzido em espiras, ele é igual a BL, que é um dos lados da espira, então esse L é o que ele dá aqui, ok? Vezes este lado da espira aqui. Este lado da espira, basicamente, se eu considerar o meu eixo de coordenada XY, ele vai estar variando, ok? À medida que essa barra se move. Então, eu digo que ele é igual a X. Vamos pensar nessa espira aqui. Deste modo, então, a corrente induzida nesta barra, a corrente não, a força eletromotriz induzida nessa barra, ela vai ser dada por menos a derivada deste fluxo magnético ali que eu determinei. Então, isso aqui é B vezes A, ok? Isso aqui é a área, Lx. Como varia aqui a posição da barra, a área vai variando. Então, calculando a derivada, a gente vai ter que isso é menos D dt de BLX. Então, isso aqui é menos BL dx dt. dx dt é a minha velocidade, ok? Que nem o argumento que eu estava usando nos exercícios anteriores. Então, aqui eu estou variando x com o tempo, a derivada da dx é a velocidade. Deixa eu botar um D decente aqui, senão vai ficar muito feio. Ok. Então, isso aqui é menos BLV. Ok. Então, essa vai ser a corrente que eu vou ter passando aqui na minha barra. Com isso, substituindo então esses valores de B, L e V, eu tenho que isso é igual a menos 2,50 vezes 35 vezes 10 na menos 2. Isso vezes, vou ter que repetir aqui, menos 8,00 metros por segundo. Menos porque eu estou aqui na direção do versor menos I, ok? Então, só para bater um sinal positivo aqui. Então, isso vai nos dar uma força eletromotriz de 7 volts, induzida por conta do movimento desta barra aqui. Agora eu tenho que calcular as correntes nos resistores. Então, para o resistor 1, a corrente é basicamente a diferença potencial que a gente tem, dividido pela resistência. Isso é igual a 3,50 amperes. E o I2 é igual, então, à nossa diferença potencial, dividido por R2. Então, isso aqui é igual a 1,40 amperes. Então, calculada a corrente nos dois resistores. Perfeito. Agora ele quer saber qual a potência liberada pelo circuito nessa letra B. A potência é basicamente a diferença de potencial vezes a corrente. Eu tenho dois resistores
que estão sobre uma diferença potencial dada por esse epsilon. Então, a gente tem epsilon vezes I1, que é a corrente no resistor 1, e mais o epsilon vezes I2, que é a corrente no resistor 2. Então, ficamos com, fazendo essa soma desses dois produtos aqui, 34,3 watts liberados pelo sistema. Ok. Na letra C, ele quer saber qual a força que tem que ser aplicada aqui para eu mexer essa barra com essa velocidade constante V. Então, essa força, força magnética, que tá. Então, basicamente a gente tem que vencer essa força magnética para mover a uma velocidade constante. Então, o agente externo tem que aplicar uma força que seja igual à força magnética para a velocidade que ficar constante, uma vez que ela já tem velocidade, ok? Porque senão, se estivesse no repouso, ele só vai ficar parado. Mas como já está se movendo, para manter essa velocidade constante, você tem que aplicar uma força igual à força magnética induzida no sistema. Então, a força magnética numa barra, ela é I, L, B. I, L, vetor B, tá? Cosseno, se a gente for calcular uma moeda, cosseno θ. Só que aqui a gente tem o cosseno θ igual a 1. Então, isso vai me ficar a corrente. Qual que é a corrente? A corrente, ela vai ser, então, a corrente desse resistor e a corrente desse resistor, ok? Que aqui a gente tem basicamente uma junção. Então eu vou ter aqui uma corrente I3. Então a minha corrente I3 vai ser igual a I1 mais I2, ok? Então isso aqui dá I1 mais I2 vezes o comprimento da minha barra, que é 35 vezes 10 na menos 2, isso vezes a intensidade do campo magnético, que é 2,50. Então, isso nos dá uma força de 4,29 newtons. Essa é a força magnética na barra, devido a esse campo magnético aqui. Então, o agente externo tem que aplicar uma força igual a essa para a velocidade continuar constante. Tem outro jeito de demonstrar isso, que é a partir da potência. A potência foi calculada como sendo 34,3 watts. E a potência você também pode determinar a partir da força vezes a velocidade, que aqui, nesse caso, esse produto escalar é VF cosseno de θ. O ângulo entre a força e a velocidade é zero, então a gente fica com FV. Então, isolando aqui o nosso F, basicamente a gente passa o V dividindo por outro lado, é a potência dividido por V. Então, isso é 34,3 dividido pela velocidade, que é 8,00, também daria 4,29 newtons. Então, esse é um jeito até mais fácil da gente não ter que estar fazendo aqui o cálculo da força magnética, a gente só usa a potência e obtém. Na verdade, seria o jeito mais direto, porque a gente calculou a potência na letra B já. E é isso. Então, exercício de barrinha se movendo, é bom vocês treinarem bastante, ok? Agora vamos para o próximo. Esse é o 59, ok? Aqui está... Também esqueci de mudar, então esse é o E31.59. Temos tempo ainda para esse exercício. E esse é o último que eu preparei. Então, uma espira circular de raio R está em um campo magnético uniforme, como mostrado na figura. O campo magnético varia de acordo com B de T igual a A mais BT, onde A e B são as constantes. Letra A. Calcule o fluxo magnético através da espira em tempo T igual a zero. Letra B.
Calcule a força eletromotriz induzida na espira em T igual a zero. Letra C. Se a resistência da espira é R, qual é a corrente induzida? E letra D. Qual a taxa a energia está sendo entregue? Ok. Então, vamos lá. O que a gente tem do exercício é que B de T é igual a A mais... B minúsculo aqui. Mais BT. Então, uma função linear. Equação de reta. Isso aqui... Então, a gente tem que calcular o fluxo magnético, que é BA cosseno θ. Aqui a gente tem campo uniforme, então a normal aqui da nossa espira é paralela ao campo, na verdade o ângulo entre as duas é zero, então cosseno de zero é 1. Então a gente fica só com campo magnético, que é o A mais BT, vezes a nossa área, que é πr ao quadrado, que é a área dessa nossa espira aqui, que tem esse raio R. É bastante simples nesse aspecto. Então, em tempo t igual a zero, esse termo aqui zera. Então, a gente fica só com φb igual a πr ao quadrado. Então, esse é o fluxo magnético na espira no tempo t igual a zero, que é o que o enunciado pediu. E na letra B, então, ele quer saber também no tempo t igual a zero qual é a força eletromotriz induzida. Então, a força eletromotriz induzida é menos d dt do nosso φb. O nosso φb a gente calculou aqui. Esse aqui é menos d dt de A mais bt vezes πr ao quadrado. Então, derivada de A πr ao quadrado, basicamente desse termo constante aqui, é zero. E a derivada de bt πr ao quadrado vai ser b πr ao quadrado. Isso aqui dá menos b πr ao quadrado. Perfeito. Então, essa é a força eletromotriz induzida no tempo t igual qualquer, na verdade, porque aqui não tem dependência em t, ok? Então vai ser no tempo t igual a zero qualquer um outro. A letra C, ele pergunta qual é a corrente na espira, dado que ela tem uma resistência R. Então a corrente é a diferença de potencial fornecida, nesse caso a força eletromotriz induzida, dividido pela resistência. Então, a gente tem esse aqui, que é menos b π r ao quadrado, dividido por R. Então, essa é a nossa corrente induzida. Menos b πr ao quadrado, dividido por R maiúsculo ao quadrado, que é a resistência da espira. E na letra D, ele quer saber qual é o torque induzido nessa nossa espira. Deixa eu voltar aqui. Qual a taxa de energia que está sendo entregue? Não é o torque. Eu acho que eu fiz uma bagunça aqui com meus exercícios. Deixa eu ver, cadê o torque? Não, cadê a taxa de energia? Acho que perdi aqui no meio, mas foi. Infelizmente, fiz bagunça. Ok. Mas, por que eu fiz um... Acho que eu peguei... olhei de outro exercício, no fim das contas. Mas a taxa que a energia está sendo entregue. Então, a gente tem a potência, como vamos voltar lá no nosso exercício que a gente calculou, a potência é a corrente vezes a nossa diferença de potencial. Então, aqui a gente tem a corrente e a gente tem a diferença de potencial. Então, eu vou ter que... vamos fazer aqui, porque senão eu vou ter que ficar copiando esse sistema. Então, eu vou copiar. Epsilon é igual a menos b πr ao quadrado. Epsilon
igual a menos B, π, R ao quadrado. E o meu I é igual a menos B, πr ao quadrado dividido por R. Menos B, πr ao quadrado dividido por R. Ok. P. Tá, Rodrigo, depois eu termino isso aqui, eu mostro. Então, isso aqui vai ser epsilon vezes I. Então, o epsilon é menos B, π, R ao quadrado. E o I é menos P também. Deixa eu colocar aqui um menos na frente. π, R ao quadrado dividido por R. Então, menos com menos dá mais. A gente fica com B ao quadrado, π ao quadrado, raio da espira R a quarta, dividido pela resistência da espira R. Então essa é a taxa que a energia está sendo entregue, né? Essa é a nossa potência, ok? Perfeito, gente. Então está resolvido. Alguma dúvida nesse exercício? Se não, eu vou para o 7 lá que o Rodrigo quer dar uma olhada. Eu acho que tinha alguma outra dúvida na 7 do José. Deixa eu voltar aqui. Ah, eu estou sem o chat antigo. Então vamos voltar para o 7 aqui. Vamos lá, Rodrigo. Ok. Então, Rodrigo, só uma observação antes de qualquer coisa quanto ao 7, é que esse exercício ele está com problemas na formulação, ok? Então ele diz que está perpendicular a barra ao fio. Essa imagem não é do exercício. Eu peguei ela do exercício 31.63 do Stairway sexta edição em inglês, que possivelmente foi da onde tiraram esse enunciado, só que esqueceram de uns pedaços. Por exemplo, dizer em que direção que está a velocidade. Ele fala só que está se movendo a velocidade constante de tanto. Então ela podia ser assim a velocidade, ou ela podia ser para cá também. E são dois jeitos diferentes de resolver o exercício, como eu mostrei para a Espira, ok? Então, como eu fui no enunciado, achei o problema, e eu vi que ele estava considerando a velocidade nessa direção, porque quando eu olhei esse problema, basicamente ele não tinha solução. Outro problema é que ele não diz unidade, né, gente? Aí é difícil, né? A gente fica querendo cobrar a unidade de vocês, mas não coloca a unidade que tem que dar a resposta no enunciado da lista, né? Dureza, mas tudo bem. Então, o que você faz é, você pega o campo, você vai ter que determinar o fluxo magnético, né? Para determinar o fluxo magnético, você precisa do campo magnético, que é o campo de um fio infinito. Assim, você pode determinar a força eletromotriz, você calcula a derivada do fluxo, e para o fluxo você calcula com BDA. Então, o B, você vai substituir esse valor aqui, que foi o que estava aqui. O DA, então, este cara aqui tem essa explicação. E basicamente a sua barra está se movendo para cá, ok? Então, você não considera como área da barra a área superficial dela. Que no fim aqui você até considera que ela só tem comprimento, não tem largura. Então seria zero a área dela, né? Se você for levar isso ao extremo. Mas ela está se movendo nessa direção. Então você leva em conta todo esse movimento que ela fez num intervalo de tempo t arbitrário. Essa vai ser a área varrida pela barra e você tem que fazer o fluxo magnético de toda essa área aqui. Então, o seu dA vai ser este lado aqui da sua barra, que é VT, basicamente é o quanto ela se deslocou, a velocidade vezes o tempo, né? Você está basicamente considerando que o posição inicial é zero, ok? Então, por isso que é só VT, não tem VT mais S0, R0, Y0, o que for. Então é VT vezes aí dx. Dx por quê? Porque o meu campo magnético ele é mais forte aqui e ele vai enfraquecendo à medida que a gente se afasta, que é basicamente com essa razão 1 sobre x, né?
que é assim que o campo vai decrescendo. Então, o campo é um aqui e o campo é outro aqui. Então, eu tenho que considerar a contribuição para o fluxo, eu tenho que considerar cada pedacinho com seu campo. Então, eu transformo isso num diferencial, né? E integro em função dessa distância aqui. E, então, basicamente, substituir o meu μ0i dividido por 2πx vezes a minha área, que é Vt vezes dx. Então, basicamente, eu estou pegando várias areazinhas pequenas assim, né? E em cada uma delas eu tenho um B, que é diferente. Então, eu calculo para essa área, com esse B dela, qual que é a contribuição para o fluxo. Mais essa, mais essa, mais essa. É isso que eu estou fazendo nessa integral. E então, tiro todos os termos constantes, μ0 i, Vt. Então, t não depende de x, então eu posso tirar da integral. 2π, eu fico com essa integral. Aí, quais são os limites de integração? A distância da extremidade mais próxima da barra até o fio é d. E a mais longe vai ser d mais L, que é a largura dessa barra. Então, eu integro de d até d mais L. dx sobre x. dx sobre x vai ser ln de x. Ok? Então, basicamente, é ln de x de d até d mais dl, que cai nesses dois logaritmos aqui, que é o limite superior menos o limite inferior, que eu posso usar a propriedade da subtração de dois logaritmos é a divisão do logaritmo dos dois termos. Ok, então aí eu determinei o meu φb, aí eu vou para determinar a minha força eletromotriz induzida, que é basicamente derivar isso em função do tempo. Como eu só tenho esse termo aqui, t, o resto é tudo constante. Basicamente eu vou acabar com só essa derivada de dt, que é 1. Então, basicamente eu só sumo com esse t, que dá a minha derivada. Por que a FEM fica positiva? Talvez ela não fique. Não, o sinal comi aqui. É menos. Mas na lista de revisão ele está dando resultado positivo. Então, no fim das contas, ele está querendo só o módulo. Mas está tão mal formulado que... Só deixa eu ver se esse ln aqui não dá negativo. Só um pouquinho. Às vezes, se o ln deu negativo, é por isso que inverteu o sinal. Ou está errado, né? 0,15 dividido por 0,23. Não, dá positivo também. Então é negativo. É o valor da força eletromotriz. Ok, perfeito. Então, mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tem mais dúvidas, então vamos encerrando a aula por aqui. E até breve, então. Boa prova agora para vocês nesse próximo fim de semana. E até a semana que vem com indutância.